A água gelada do mar bateu no rosto de João Bento quando ele acordou no hospital. Não era água, mas o suor frio que escorria pela testa dele enquanto ouvia o médico dizer que talvez nunca mais conseguisse trabalhar no mar. 3 dias depois de salvar 12 pessoas do naufrágio da lancha turística, o pescador de 42 anos estava sendo chamado de herói nacional pela televisão, mas não conseguia segurar uma xícara de café sem as mãos tremendo. Os flashes dos celulares ainda queimavam atrás das pálpebras fechadas dele. Todo mundo queria uma foto, uma entrevista, um pedaço da história. Mas ninguém perguntava sobre o menino de 7 anos que ele não conseguiu alcançar a tempo. Ninguém queria saber que João acordava toda madrugada ouvindo o grito da mãe da criança ecoando por cima das ondas. 15 anos atrás, João Bento era apenas mais um filho de pescador no litoral norte de Santa Catarina, carregando rede nas costas e sonhando em ter um barco próprio antes dos 30. O pai dele, seu Geraldo, sempre dizia que o mar não perdoava quem não o respeitava. João aprendeu isso aos 19 anos, quando viu o próprio pai desaparecer numa tempestade que ele havia insistido em enfrentar para não perder a temporada de pesca. Depois disso, João passou 7 anos trabalhando em terra firme, numa fábrica de conservas que fechou em 2015. Voltou para o mar por necessidade, não por vontade. A esposa, Rosana, estava grávida da 2ª filha, e a conta de luz já havia sido cortada 2 vezes. O mar era a única coisa que ele sabia fazer direito, mesmo que carregasse dentro do peito a certeza de que uma hora aquela água escura cobraria o que ele devia. Na manhã de 27 de janeiro, João acordou com o estômago embrulhado. Tinha sonhado com o pai na noite anterior. Um sonho ruim, onde seu Geraldo apontava para a água e gritava alguma coisa que ele não conseguia entender. Rosana fez café como sempre, mas notou que o marido mexia a colher em círculos, perdido em pensamento. "Você está bem hoje?" Ela perguntou, secando as mãos no pano de prato. João olhou para ela sem responder direito. Rosana estava com 6 meses de gravidez, a barriga já arredondada, e os olhos dela tinham aquela preocupação constante que apareceu depois que ele voltou a pescar. Ela nunca disse, mas João sabia que a mulher passava as noites em claro quando ele não voltava na hora certa. "Só estou pensando", ele respondeu levantando da mesa. O barco dele, uma traineira de 12 metros que havia comprado usado 3 anos antes, estava ancorado no pier pequeno da vila. João chegou cedo, como sempre, e começou a verificar os equipamentos. O motor estava funcionando bem, as redes organizadas, o combustível completo. Tudo normal, mas alguma coisa no ar daquele dia não estava certa. Aos poucos, outros pescadores foram chegando. Seu Marcos, de 61 anos, pescador desde os 14, cumprimentou João com um aceno de cabeça. Tinha também o Davi, rapaz de 25 anos que trabalhava como ajudante, e o Ronaldo, homem calado de 50 anos que pescava sozinho numa canoa. Marcos se aproximou de João enquanto ajustava a rede. "Previsão não tá boa não, rapaz. Vento vai aumentar depois do meio-dia." João assentiu, mas continuou preparando o barco. Ele precisava pescar. A conta da farmácia da Rosana estava atrasada, o remédio para a pressão dela estava acabando, e a filha mais velha, Mariana, de 8 anos, precisava de material escolar novo. Não tinha como voltar para casa de mãos vazias. Por volta das 8 da manhã, o sol já estava forte e o mar calmo como um espelho. João saiu da baía junto com outros 5 barcos, seguindo em direção aos pontos de pesca conhecidos. O vento estava fraco, mas ele sentiu o cheiro diferente no ar. Era um cheiro que lembrava tempestade, mesmo com o céu azul limpo. Durante 3 horas, João pescou em paz. As redes trouxeram sardinha, robalo e alguns bagres. Não era uma pesca extraordinária, mas daria para cobrir as contas mais urgentes. Ele estava recolhendo a última rede quando ouviu o motor da lancha ao longe. Era uma embarcação de turismo,
daquelas que saíam do porto da cidade grande, carregada de gente da capital. João conhecia bem essas lanchas. Elas apareciam sempre na temporada de verão, lotadas de turistas que queriam conhecer as praias selvagens e fazer mergulho nas ilhas próximas. Os donos dessas embarcações geralmente não conheciam bem os perigos do mar local. A lancha passou longe do barco de João, seguindo em direção à Ilha do Mel, um local popular para passeios. Ele continuou pescando, mas alguma coisa no fundo da mente dele ficou incomodada. Talvez fosse o jeito como a lancha balançava um pouco mais que o normal, ou o fato do vento ter mudado de direção nos últimos minutos. Por volta do meio-dia, João estava recolhendo os equipamentos quando ouviu o primeiro grito. O som veio do lado da ilha, distante, mas claro o suficiente para chamar atenção. João parou o que estava fazendo e olhou na direção do som. Dava para ver a lancha de turismo encostada numa das praias da ilha, mas havia alguma movimentação estranha ao redor dela. João ligou o motor e se aproximou devagar. Quando chegou mais perto, viu que a situação era muito pior do que imaginava. A lancha havia batido nas pedras próximas à praia e estava afundando rapidamente. Havia pessoas na água, gritando e se debatendo. Algumas tentavam nadar em direção à praia, mas a correnteza estava forte e empurrava todo mundo para longe da costa. Foram segundos de paralisia total. João viu um homem de uns 50 anos tentando manter uma mulher mais velha na superfície. Viu duas crianças agarradas numa boia que estava se afastando da praia. Viu o desespero nos olhos de todo mundo e sentiu o peso da responsabilidade caindo sobre os ombros dele como uma rede molhada. O primeiro impulso foi ligar o rádio e chamar socorro. Mas João sabia que a guarda costeira levaria pelo menos 40 minutos para chegar até ali, e essas pessoas não tinham 40 minutos. O mar estava ficando mais agitado, as ondas aumentando, e algumas das vítimas já mostravam sinais de cansaço extremo. João se lembrou do pai naquele momento. Seu Geraldo sempre dizia que o mar cobra o que deve, mas também dá chances para quem sabe aproveitar. Talvez aquela fosse a chance de João pagar a dívida que carregava desde os 19 anos. Ele acelerou o barco em direção às pessoas na água. A primeira pessoa que João conseguiu puxar para dentro do barco foi uma mulher de uns 40 anos, que estava quase desmaiando de cansaço. Ela tossia água salgada e tremia de frio, mas estava viva. João a colocou no fundo do barco e voltou para buscar outros. O segundo resgate foi mais difícil. Um homem gordo de uns 60 anos tinha entrado em pânico total e estava se debatendo de forma descontrolada. João tentou se aproximar, mas o homem quase virou o barco tentando subir. Foi preciso dar um soco na cara do sujeito para ele parar de se mexer e permitir o resgate. Após 15 minutos de trabalho intenso, João tinha conseguido tirar da água 8 pessoas. Mas ainda havia gente boiando ao longe, e o mar estava ficando cada vez mais bravo. As ondas agora batiam com força contra o casco do barco, dificultando as manobras. Foi quando João viu o menino. Era uma criança de uns 7 anos, loirinha, que estava agarrada num pedaço de madeira a cerca de 50 metros do barco. A mãe da criança, que já estava dentro da embarcação de João, gritava desesperada apontando na direção do filho. João olhou para o menino, depois para o barco já lotado de gente molhada e apavorada. Sabia que tentar chegar até a criança significaria se afastar mais ainda da costa e enfrentar ondas maiores. Mas também sabia que não conseguiria viver consigo mesmo se deixasse aquele menino morrer. Ele acelerou na direção da criança. O que João não esperava era que a onda seguinte fosse 3 vezes maior que as anteriores. Ela veio de lado, pegou o barco no momento errado e jogou todo mundo para dentro da água de novo. João sentiu a água gelada entrando pelos poros da pele, a força da correnteza puxando ele para baixo, e o desespero de perceber que agora ele próprio virou mais uma vítima.
Mas alguma coisa dentro dele se recusou a desistir. Talvez fosse a voz do pai ecoando na cabeça dele, ou o choro da filha Mariana, que ele ouviu na memória. João conseguiu voltar à superfície. Agarrou um dos coletes salva-vidas que boiavam perto do barco virado e começou a reunir as pessoas de novo. O que aconteceu nos próximos 20 minutos foi uma batalha que João jamais conseguiria descrever direito para ninguém. Uma luta contra a água, contra o medo, contra a própria natureza. Ele conseguiu virar o barco de volta, puxar todo mundo para dentro de novo e ainda nadar até o menino que estava quase desmaiando de cansaço. Quando finalmente conseguiu colocar a criança no barco, João olhou ao redor e contou 11 pessoas salvas. Mas sabia que a lancha turística tinha 12 passageiros. Havia uma pessoa desaparecida. Nos minutos seguintes, João vasculhou a área procurando o 12º passageiro. Era uma moça de uns 20 anos que ele tinha visto no começo, mas que sumiu durante a confusão da onda grande. João mergulhou 3 vezes, nadou em círculos, gritou até ficar rouco. Mas a garota tinha desaparecido. Foi então que ele ouviu a mãe da moça chorando dentro do barco, perguntando pela filha. E João sentiu alguma coisa se quebrar dentro do peito dele. Tinha salvado 11 vidas, mas aquela única morte pesava mais que todas as outras vitórias. O resgate oficial chegou 42 minutos depois. Helicóptero da Guarda Costeira, 2 lanchas de salvamento, equipe médica completa. João entregou os 11 sobreviventes e contou a história toda para o comandante da operação. Disse que tinha feito o possível, mas que não conseguiu salvar todo mundo. O comandante, um homem de uns 50 anos com cara de quem já tinha visto muito sofrimento no mar, bateu no ombro de João e disse que ele tinha feito um trabalho extraordinário. 11 vidas salvas era um milagre, especialmente considerando as condições do mar naquele dia. Mas João não conseguia escutar direito os elogios. A única coisa que ecoava na cabeça dele era a voz da mãe da garota morta, perguntando onde estava a filha. Nos dias seguintes, a história de João Bento começou a se espalhar. Primeiro saiu no jornal local, depois foi parar na televisão regional. Em menos de uma semana, repórteres de todo o país estavam ligando para entrevistar o pescador, que salvou 11 pessoas de um naufrágio. As primeiras entrevistas foram difíceis. João não sabia falar direito, gaguejava na frente das câmeras, suava frio quando os repórteres faziam perguntas. Ele tentava explicar que não era herói, que tinha apenas feito o que qualquer pescador faria. Mas ninguém queria ouvir essa versão da história. A mídia gostava da narrativa do pescador humilde que arriscou a própria vida para salvar turistas ricos. Gostava de falar sobre coragem, solidariedade e o lado bom da natureza humana. João virou símbolo nacional da esperança, exemplo de brasileiro trabalhador que não mede esforços para ajudar o próximo. Em 2 semanas, a vida dele tinha virado de cabeça para baixo. Políticos apareceram querendo tirar foto. Uma marca de equipamentos de pesca ofereceu patrocínio. Programas de televisão convidavam ele para participar de entrevistas e eventos. Chegaram cartas de todo o Brasil parabenizando João pela coragem. Mas a fama trouxe problemas que João não esperava. Primeiro, os outros pescadores da vila começaram a tratá-lo diferente. Alguns com inveja, outros com estranheza. Seu Marcos, que pescava há 50 anos, passou a fazer comentários ácidos sobre gente que vira celebridade da noite para o dia. Depois vieram os curiosos. Todos os fins de semana, carros de outras cidades paravam na vila para conhecer o pescador-herói. As pessoas queriam tirar selfie, pedir autógrafo, ouvir a história diretamente da boca dele. João se sentia como animal de zoológico. Em casa, Rosana tentava ser compreensiva, mas estava preocupada. O marido não conseguia mais dormir direito, acordava gritando na madrugada e tinha crises de ansiedade quando alguém mencionava o naufrágio.
Ela sugeria que ele procurasse ajuda médica, mas João se recusava. Sou pescador, não maluco, ele dizia sempre que o assunto surgia. O pior momento chegou 3 semanas depois do acidente. João estava no mercado da vila comprando mantimentos quando encontrou a mãe da garota que morreu no naufrágio. A mulher tinha vindo até ali especificamente para falar com ele. Foi uma conversa que durou apenas 5 minutos, mas que deixou João devastado. A mãe da vítima não veio para culpá-lo. Pelo contrário, ela agradeceu o esforço e disse que entendia que ele tinha feito tudo o que podia. Mas havia uma dor nos olhos daquela mulher que João nunca conseguiria esquecer. Depois desse encontro, João parou de dar entrevistas. Parou de atender os telefones dos jornalistas. Parou de responder às cartas e mensagens. Ele queria que todo mundo esquecesse a história e deixasse ele voltar a ser apenas um pescador comum. Mas a fama não desaparece facilmente. As pessoas continuavam procurando ele. Os repórteres insistiam nas ligações e os políticos queriam usar a imagem dele em campanhas eleitorais. João se sentia prisioneiro da própria história. Foi nessa época que ele começou a beber. Primeiro, era só uma cerveja no final do dia para relaxar. Depois virou 2, 3, meia garrafa de cachaça antes de dormir. Rosana tentava conversar, mas João estava cada vez mais fechado, mais agressivo, mais distante da família. Uma noite, Rosana acordou e não encontrou o marido na cama. Foi procurar ele pela casa e encontrou João no quintal, sentado numa cadeira de plástico, olhando para o mar no escuro. Estava bebendo direto da garrafa e falando sozinho. Eu devia ter salvado ela também, ele murmurava. Devia ter conseguido salvar todo mundo. Rosana se aproximou devagar e sentou ao lado dele. João, você salvou 11 pessoas. 11 pessoas que estão vivas hoje por sua causa. Ele olhou para a mulher com os olhos vermelhos de cachaça e choro. E a menina? Como fica a menina que morreu? Essa pergunta ficou ecoando na cabeça de João durante meses. Ele sabia racionalmente que tinha feito o melhor possível, que ninguém conseguiria salvar todo mundo naquelas circunstâncias. Mas o coração dele não aceitava essa lógica. Os meses seguintes foram os piores da vida de João. Ele continuava pescando, mas sem a concentração de antes. Várias vezes voltou para casa com as redes vazias, porque passava o dia todo perdido em pensamento. O dinheiro começou a faltar de novo, as contas se acumularam e o relacionamento com Rosana se deteriorou. A situação chegou ao limite numa tarde de setembro. João voltou da pescaria sem nada, como tinha acontecido 4 vezes naquele mês. Em casa, encontrou Rosana chorando na cozinha com uma carta na mão. Era a conta da luz com aviso de corte. A gente vai ficar sem energia de novo, ela disse, sem levantar os olhos. João olhou para a mulher grávida de 8 meses, sentada numa cozinha que cheirava a mofo, porque eles não tinham dinheiro para consertar o vazamento do telhado. Olhou para a filha Mariana, fazendo o dever de casa num caderno velho com folhas amareladas. Olhou para a própria vida e viu que tinha se transformado numa versão piorada de quem ele era antes do acidente. Naquela noite, João saiu de casa e caminhou até o pier. Ficou ali parado por 2 horas, olhando para a água escura, pensando em como seria fácil simplesmente entrar no mar e deixar que a correnteza levasse embora todos os problemas. Foi quando seu Marcos apareceu. O velho pescador se aproximou sem fazer barulho e ficou do lado de João, olhando para a mesma água escura. Teu pai era um bom homem, Marcos disse depois de um longo silêncio. João não respondeu. Quando ele morreu naquela tempestade, eu pensei que você ia desistir do mar para sempre. E de certa forma, foi o que aconteceu. Você fugiu para a terra firme e passou anos trabalhando numa fábrica. João continuou em silêncio, mas estava ouvindo. Agora, aconteceu a mesma coisa de novo. Você salvou um monte de gente, mas está se afogando na própria culpa. Está fugindo de novo.
Marcos cuspiu na água e suspirou. Sabe qual é o problema? Você acha que ser pescador significa controlar o mar. Mas não é isso, não. Ser pescador é aceitar que o mar sempre vai ser mais forte que a gente. A gente faz o possível e aceita o resultado. João olhou para o velho pela primeira vez. Como que eu aceito que uma menina morreu, seu Marcos? Você aceita que fez o melhor possível e usa essa dor para fazer melhor da próxima vez. Da próxima vez. Sempre tem próxima vez, rapaz. O mar sempre traz situações novas. E você pode escolher fugir de novo ou pode escolher ficar e ajudar quando for preciso. Essa conversa mudou alguma coisa fundamental na cabeça de João. Não foi uma transformação imediata, não foi uma revelação mágica. Foi uma pequena semente de aceitação que começou a crescer dentro dele. Nas semanas seguintes, João continuou pescando, mas com uma atitude diferente. Parou de beber, voltou a conversar com Rosana. Começou a aceitar algumas entrevistas, mas agora falava sobre responsabilidade, sobre as limitações humanas, sobre a importância de fazer o possível, mesmo sabendo que nem sempre é suficiente. A mudança mais importante veio quando João decidiu usar a fama que nunca quis para alguma coisa útil. Ele começou a dar palestras sobre segurança no mar, especialmente para operadores de turismo. Contava a história do naufrágio, não como ato heróico, mas como exemplo de como situações podem sair de controle rapidamente. João explicava nas palestras que a lancha turística que naufragou não estava seguindo os protocolos básicos de segurança. Não tinha equipamentos adequados, não verificou as condições meteorológicas direito e o capitão não conhecia bem os perigos locais. Uma morte poderia ter sido evitada com planejamento melhor. Lentamente, João começou a entender que sua experiência, por mais dolorosa que fosse, poderia ajudar outras pessoas. Não como herói nacional, mas como alguém que passou por uma situação extrema e aprendeu com ela. Rosana deu à luz Maria Clara em outubro daquele ano. Uma menina de olhos grandes e curiosos, que chorava pouco e sorria muito. João segurou a filha recém-nascida nos braços e sentiu que finalmente tinha encontrado um motivo para continuar vivendo sem carregar o peso da culpa. Durante os primeiros meses de vida da Maria Clara, João estabeleceu uma rotina nova. Pescava durante o dia, cuidava das filhas à tarde e 2 vezes por semana dava palestras sobre segurança marítima. Não era uma vida perfeita, mas era uma vida com propósito. O primeiro aniversário do naufrágio chegou em janeiro do ano seguinte. João acordou naquele dia sabendo que seria difícil, mas decidido a enfrentar as memórias sem fugir. Pela manhã, ele saiu para pescar como sempre. À tarde, visitou o cemitério onde a garota que morreu no acidente estava enterrada. Foi a primeira vez que João visitou o túmulo dela. Levou uma rosa branca e ficou ali parado por meia hora, tentando encontrar palavras certas. No final, não disse nada. Apenas deixou a flor e prometeu silenciosamente que ia continuar trabalhando para que acidentes como aquele não se repetissem. Quando saiu do cemitério, João encontrou 3 das pessoas que ele tinha salvado no naufrágio. Elas também estavam visitando o túmulo da garota numa espécie de homenagem silenciosa. Foi um encontro emocionado, mas não doloroso como João imaginava que seria. Uma das mulheres salvas se aproximou dele e disse alguma coisa que ficou gravado na memória de João para sempre. Eu penso nela todos os dias também, mas penso em você também e em como meus filhos ainda têm uma mãe por causa do que você fez. A dor não vai embora nunca, mas a gratidão também não. 2 anos depois do acidente, João já tinha dado mais de 100 palestras sobre segurança marítima. Tinha ajudado a criar novos protocolos para operadores de turismo na região. Tinha treinado outros pescadores em técnicas de resgate. Sua história deixou de ser sobre heroísmo e se tornou sobre responsabilidade coletiva.
A família de João também se reconstruiu. Rosana voltou a confiar no marido. As filhas cresceram vendo o pai como exemplo de persistência e a situação financeira se estabilizou. Não eram ricos, mas tinham o suficiente para viver com dignidade. Mais importante que tudo, João aprendeu a conviver com a dor da perda sem deixar que ela o destruísse. A morte da garota no naufrágio continuou sendo uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Mas agora era uma ferida que ele carregava com propósito, usando-a para ajudar outras pessoas. Na manhã de hoje, 5 anos depois do naufrágio, João acordou cedo como sempre e foi verificar o barco. O mar estava calmo, o céu azul e a previsão do tempo indicava um dia perfeito para pescar. Mas ele também sabia que o mar pode mudar em minutos, que a calma de agora não garantia nada para as próximas horas. João aprendeu que ser pescador não é sobre dominar o oceano. É sobre respeitar sua força, conhecer seus perigos e estar sempre preparado para fazer o possível quando a situação exige. Algumas vezes o possível é suficiente, outras vezes não é. E aprender a aceitar essa diferença é o que transforma um homem comum num homem completo. Enquanto preparava as redes para mais um dia de trabalho, João olhou para o horizonte e sentiu aquela sensação familiar de responsabilidade, misturada com humildade. Não era mais o herói nacional que salvou 11 pessoas. Não era mais o homem que carregava culpa pela 12ª vida perdida. Era simplesmente João Bento, pescador de 47 anos que aprendeu a conviver com suas limitações e usar suas experiências para ajudar outras pessoas. O motor do barco ligou no primeiro try. As gaivotas voaram em círculos esperando os peixes que iam sobrar. E a brisa marinha trouxe aquele cheiro familiar de sal e possibilidades. João soltou as amarras, acenou para Rosana que estava na janela com Maria Clara no colo e navegou em direção ao mar aberto. Era apenas mais um dia de trabalho. Mas para João, cada dia de trabalho era também uma oportunidade de fazer a diferença, mesmo que pequena, mesmo que imperfeita. E isso era suficiente.